em que a gente não sabe se é boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, Marcos, José, Ludmila, Andressa, aí, ó. A galera tá firme aí, ó. Gente, fiquem à vontade, tá? Nós vamos aqui começar esse curso de História do Brasil, rápido pra caramba, né, gente? Bom até explicar como é que a gente vai fazer. Nós vamos falar de História do Brasil, mas recapitulando mesmo aquilo que nós já sabemos, né? Nós vamos focar em elementos que são fundamentais para vocês realizarem o objetivo de vocês e o meu. Nós estamos no mesmo barco, não é isso? A gente vai apresentar alguns aqui, devem me conhecer, tem alguém que me conhece? Quem não me conhece, deve ser a maioria. Meu nome é Alexandre, tá? Alexandre Nuanda. Oi, Andressa. Aí, ó, a Andressa conhece. Pois é, meu nome é Alexandre, Alexandre Fernandes, Nuanda, ela não conhece mais como Nuanda, e nós vamos falar de História do Brasil, beleza? Peguei essa pastinha aí com vocês, adoro esse assunto, é um assunto... muito obrigado, Andressa. Feliz. Eu adoro esse assunto, adoro falar de História do Brasil, é um assunto extremamente importante, né? E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar de expansão marítima. Beleza? O modelo que eu vou ter com vocês é o seguinte. Eu vou propor, claro, né? O modelo que eu proponho para vocês, eu estou sempre aberto a sugestões, viu, gente? O canal sempre aberto, pode falar comigo sempre. Eu vou deixar também nas redes sociais para vocês, mais pro final da aula, para manter esse canal aberto. Tudo que vocês quiserem perguntar, às vezes não dá tempo na aula, e eu sou parceiro de vocês, eu quero ajudar vocês a ter sucesso, beleza? Mas eu vou propor fazer o seguinte, tirar lá uns 40, 50 minutos, pra gente falar dos aspectos fundamentais desse assunto da aula. E aí, nos últimos 30 minutos da aula, 30, 40 minutos, dependendo da aula, nós resolvemos alguns exercícios, né, daquela lista de vocês. Beleza? Porque aí a gente recapitula alguns elementos fundamentais, né? E nós vamos preparando para responder essas questõezinhas, tá? Agora, eu peço fortemente que vocês façam a lista antes da aula, tá? Dá uma lembradinha, tenta fazer, porque aí vocês ficam sabendo quais são as dúvidas de vocês, quais são os assuntos que vocês têm mais dificuldade. Beleza? Pode ser assim? Então vamos lá. Eu vou aqui vou compartilhar com vocês a nossa tela. Deixa eu colocar a telinha aqui, para a gente conversar sobre esse assunto de hoje. A Maria, ela colocou esses slides lá no sistema para vocês, tá? Ela colocou lá, compartilhou no grupo com vocês. Vocês podem ter os slides, é bom que vocês tenham, para vocês poderem acompanhar a aula aí nos seus slides também. Às vezes você quer, eu passei pelo slide na frente, você quer ver o slide anterior, aí você pode ir acompanhando. E outra coisa também, esses slides são bons para você revisar a aula depois, você vai olhando os slides e vai lembrando do que eu falei. Né? E também é bom dar uma olhadinha nos slides, às vezes, antes de começar a aula, porque você já fica mais ou menos inteirado do que a gente vai conversar. Beleza? Antes de começar a falar disso aí, deixa eu explicar uma coisa. Resolvendo, aqui é ao vivo, né, gente? Ao vivo, como diz o Faustão, exatamente às 18h07, bicho, né? Eu acompanho geralmente as aulas aqui no Statera em 2 computadores. Eu fico visualizando aqui a minha imagem e as mensagens de vocês, porque nesse momento, agora que eu tô com a tela compartilhada, eu não tenho como ver o que vocês estão mandando nas mensagens, e eu quero ver, tá? E aí, o que acontece? O outro computador aqui, ele resolveu sair do sistema agora, mas eu tô entrando nesse momento pra gente ter essa facilidade, tá? Então, por isso que eu tô escaneando o código aqui, pra gente ter aula nos dois. Beleza? Tá, já tá escaneando e já vou começar. Gente, expansão marítima, né? O início da história do Brasil, a gente fala, pra começar a história do Brasil, a gente começar falando antes do Brasil, né? Entender que Brasil não existia em 1500, né? 1500 o que nós tínhamos era o território. Brasil, gente, é um país, é um Estado nacional. E um Estado nacional, ele tem 3 elementos, tá? Tem que ter o território delimitado, um governo constituído, que governa esse território, e um povo, dentro desse território, submetido a esse governo. Nada disso existia
com relação ao Brasil naquela época, tá? O que nós tínhamos eram os povos nativos com os seus territórios próprios. Nessa região, na América, nós tínhamos ali os povos indígenas, os povos nativos, no território onde hoje é o Brasil, havia mais de 180 nações indígenas. E isso, eu estou sendo conservador com o conceito de nação, tá? Os antropólogos, alguns falam mais de 800 nações. Eu estou usando 180, falando só das línguas que eram praticadas aqui. E língua, né, gente, uma nação própria. Então nós tínhamos aqui várias nações, inúmeras nações, os povos nativos, com seus territórios próprios, com suas organizações políticas próprias, tá? Não existia Brasil em 1500. Se o Brasil não existia, não cabe falar em descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi construído, beleza? Isso é o primeiro ponto. O Brasil foi construído. Bom, gente, se o Brasil... Aliás, sempre que eu vou falar disso, parece uma coisa meio óbvia, né? Mas não é. A maioria das pessoas no senso comum pensam que o Brasil estava aqui, né? Acho que o Brasil é o território só, e o Brasil não existia, né? Então o que nós tínhamos aqui era o território, com a colonização nós temos aí a construção desse país. Mais ou menos quando a gente fala de uma casa, né, gente? Você descobre uma casa ou você constrói uma casa? Já existe o lote, né? E claro, nós tínhamos aqui os povos nativos que entram na formação do povo brasileiro, né? Do Brasil, mas não existe Brasil. Belezinha? Outra coisa, se não cabe falar na existência de Brasil em 1500, e a gente já entendeu que não existia, então não cabe falar em descobrimento do Brasil, ou achamento do Brasil, não tem nada disso, também não cabe falar que em 1500 haviam brasileiros. Não cabe, tá? Então, os povos nativos, eles não eram brasileiros, eles eram povos nativos, até por respeito a eles. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala assim, porque os índios, ou os indígenas, e tá errado, né? A gente vai explicar um pouco sobre isso, a aula de hoje é bem sobre isso. Mas povos indígenas, eles não eram brasileiros, né? Eles entraram na formação do que veio a ser brasileiro, porque brasileiro é habitante do Brasil. Não é assim? Acompanha o raciocínio. Brasileiro é habitante do Brasil. Se não existia brasileiro, não existia Brasil. Aliás, se não existia Brasil, não existia brasileiro. Beleza? Tranquilo. Agora que a gente falou isso, vamos falar da expansão marítima. Porque para chegar aqui, os portugueses começarem a colonização, antes disso nós temos a famosa expedição marítima. A expansão marítima, né, gente? Temos aí as grandes navegações. Esse poema do Fernando Pessoa, eu sou fã pra caramba do Fernando Pessoa, alguns de vocês devem gostar muito também, ele fala de como a expansão marítima é importante para a memória histórica do povo português. E olha que eu não estou falando de história apenas, eu estou falando de memória histórica. História é aquilo que nós, cientistas, os historiadores, estudamos. Memória histórica é aquilo que é compartilhado por uma nação, a sua identidade, o jeito que ela vê o seu passado, né? E não é exatamente a mesma coisa, né? Os portugueses têm uma visão bastante romântica da expansão marítima. Até hoje, viu, gente? Tirando quem é historiador, quem é das ciências humanas, estuda esse assunto, o povo português até hoje tem uma visão muito romântica. Muito floridinha, assim, do que foi a expansão marítima. E a expansão marítima tem lá seus lados bastante obscuros, né? Envolveu muita violência, a aculturação de povos, né, gente? Mas esse poema do Marco Português fala do esforço do povo português durante a expansão marítima, né? Fala Marco Português, quanto de teu sal, mar ou mar salgado, são lágrimas de Portugal, né? Quantas mães choraram, quantos filhos em vão casar, quantas noivas ficaram por se casar. Então tem toda essa identidade portuguesa que é vinculada à expansão marítima, que eram os dois grandes países pioneiros na expansão marítima, Portugal e Espanha. Não é isso? Aqui, ó. E por que Portugal foi pioneiro na expansão marítima? Portugal inicia a expansão marítima, a sua navegação no Oceano Atlântico, ali em 1415, é o marco inicial da expansão marítima, 1415. E que é a tomada de Ceuta, que fica no Marrocos, né, no lado sul do Estreito de Gibraltar. A Espanha vai começar a sua expansão, a Espanha que vem em segundo lugar, né, nessa corrida marítima no Atlântico. Ela vai começar a sua expansão em 1492, já começa bem, né, a gente já começa lá com Cristóvão Colombo, navegador italiano a serviço da coroa espanhola, chegando à América. Ele não sabia bem que tinha chegado à América, a gente vai falar disso, mas chegando à América. Os portugueses bem antes, né. E aí, o primeiro não, porque a gente já falou de alguns pontos hoje, né, como por exemplo, não existe Brasil, também não existe brasileiro, né, vamos dar a importância dos povos indígenas, mas um ponto importante que nós vamos aprender, e na verdade nós vamos recordar, né, esse assunto, é por que os portugueses saíram na frente. Porque, afinal, os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, ou seja, as causas do pioneirismo português na expansão marítima. Beleza? Vamos lá, eu coloquei aí na tela para vocês, elenquei as principais causas, vamos tratar de cada uma delas. Primeiro, a Guerra de Reconquista, que é aquela guerra em que portugueses e espanhóis lutam para expulsar os mouros, que eram os árabes islâmicos de origem africana, que tinham tomado a maior parte da Península Ibérica há muitos séculos, né? E no final da Idade Média, o que dá origem a Portugal e Espanha são aqueles povos brancos do norte da Península Ibérica, católicos, de origem visigótica, ou seja, de origem germânica, que estavam lutando para expulsar os mouros, tá? Essa guerra leva séculos e é chamada Guerra de Reconquista. É em torno da Guerra de Reconquista que nós temos a formação mesmo de Portugal e Espanha. E a Guerra de Reconquista ajuda a explicar a expansão marítima, porque quando os portugueses e os espanhóis, né, terminam de expulsar os mouros, esses árabes islâmicos do sul da península, eles terminam de expulsar o território europeu, os portugueses vão atrás deles na Europa, tá? Então é uma continuação, e tem muito a ver, gente. A expansão marítima, as caravelas todas tinham a cruz da Ordem de Cristo. E a gente acha que a cruz de Malta, né? Não, é aquela cruz da Ordem de Cristo, muito importante na coroa portuguesa. Então tem um caráter de missão cristianizadora. Agora, tem um caráter também de buscar espólios. Os árabes, eles eram muito ricos, gente. Quando comparados com os europeus, no final da Idade Média, eles eram muito prósperos, né? E essas reconquistas, esses motins, essas atuações, né, dos católicos da Península Ibérica, de portugueses e espanhóis, de tomar esses castelos mouros, de saquear, essa é a palavra, de saquear as cidades dos mouros, rendia muito dinheiro, muitos recursos para portugueses e espanhóis, tá? E aí, quando eles terminam de expulsar os árabes da Península Ibérica, eles vão atrás deles, lá em Ceuta, no Marrocos, tá? Tanto que começa ali, né, gente, na parte sul do Estreito de Gibraltar, e depois vai descendo a África, beleza? Então, de certa forma, a expansão marítima é para Portugal, e também para Espanha, uma espécie de continuação da Guerra de Reconquista, beleza? Bom, uma segunda causa do pioneirismo português na expansão marítima, gente, é o fato de Portugal ter sido o primeiro país unificado da Europa, né? Na Baixa Idade Média nós temos um assunto muito importante que é a formação dos Estados Nacionais centralizados, né? E Portugal foi pioneiro nesse processo, beleza? Portugal foi pioneiro nesse processo. Então foi o primeiro país a se unificar, tá? Por que ajudou na expansão marítima? Porque a expansão marítima, ela demandava muitos recursos. Era uma coisa muito cara, muito difícil, né? E
portugueses tinham esses recursos justamente porque a monarquia portuguesa tinha interesse na expansão marítima, a burguesia portuguesa também, tá? E aí nós chegamos nesse terceiro item, a aliança entre a monarquia portuguesa, lusitana, né, são sinônimos, e a burguesia mercantil da cidade do Porto. Havia uma aliança, uma atuação muito próxima do rei de Portugal e essa burguesia lusitana, tá, gente? E essa burguesia estava buscando, estava favorável a essa expansão marítima, em busca de recursos, né, gente? É isso. Bom, outro motivo que explica o pioneirismo português são as relações próximas que os portugueses tinham com os navegadores italianos, gente. Os italianos, eles eram excelentes navegadores, porque os italianos, eles tinham o costume antigo, tá, secular, de navegar no Mediterrâneo. Eles tinham, inclusive, uma espécie de monopólio das rotas tradicionais pelas quais os europeus tinham acesso aos produtos orientais. Essas rotas tradicionais eram dominadas pelos italianos da cidade de Gênova, Veneza, Florença, e esses italianos, eles buscavam produtos orientais por meio de Constantinopla, tá? Eles tinham seus contatos ali, e de Constantinopla eles chegavam caravanas em Constantinopla com produtos árabes, produtos da Índia, produtos da China, né? E aí esses produtos eram distribuídos na Europa por esses mercadores italianos, das cidades mercantis do norte da Itália, tá? Só que para levar, por exemplo, para Flandres, que fica no norte da Europa, os mercadores italianos davam a volta na Europa, eles iam por mar. E nesse meio do caminho, eles paravam ali na cidade do Porto. Com isso, eles foram criando, transformaram a cidade do Porto num interposto comercial importantíssimo, né? Entre as cidades italianas, no sul da Europa, e Flandres, aquelas cidades do norte, extremamente ricas, né? Pujantes, importantes, no norte da Europa. Então, os portugueses tinham muito contato com os navegadores italianos por conta desse histórico, tá? Eles tinham muito contato com os italianos. Vocês vão ver o quanto os italianos eram importantes na navegação. Os principais pilotos, cartógrafos, técnicos de navegação eram italianos a serviço da coroa portuguesa e da coroa espanhola, tá? Lembrando que Itália não existia. Itália como país unificado é uma coisa só de 1871. Então demora, tá? É por isso que eram repúblicas pequenininhas, eles não tinham condições de investir na expansão marítima, beleza? E por fim, para explicar o pioneirismo português, nós temos a atuação do príncipe infante Dom Henrique. Príncipe infante, gente, é o príncipe mais novo. Ele era o príncipe, não era o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ele era filho do mestre de Avis, de Dom João, primeiro rei lá da dinastia de Avis. E esse príncipe infante, ele vai ser um patrono mesmo, ele vai investir em tudo aquilo que favorecesse a expansão marítima. Tanto que se costuma chamar aquele grupo de navegadores, cartógrafos, que entendiam de navegação, italianos, árabes, né, portugueses, espanhóis, tinha até espanhol lá, que eram rivais. Tudo ali em torno desse príncipe infante que estava patrocinando essas navegações. Então, a atuação desse príncipe infante em Portugal foi muito importante também para explicar o pioneirismo português. Beleza? Vamos avançar aqui. Gente, então vamos lá. Expansão aí, vou falar da cronologia. O marco inicial da expansão marítima é justamente 1415, a conquista da cidade de Celta, ou Ceuta, tá? Eu prefiro falar Ceuta. Então, a cidade de Ceuta, que é nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, ao sul do Estreito de Gibraltar. Os portugueses vêm aqui e tomam essa cidade e transformam essa cidade moura, essa cidade árabe, em um interposto comercial seu, tá? Ah, gente, vou pedir agora. Agora que eu consegui abrir o outro computador aqui, olha o tempo que levou, tá? Então, perdão se tem algumas perguntas aqui, eu vou acessar elas agora, tá? E aí eu saio respondendo todas, beleza, gente? Então foram esses probleminhas técnicos. Deu bem na hora que eu entrei na live. Foi aí que o computador que desconectou. Ele ia desconectar antes, que eu tava com tudo funcionando certinho até antes. Então tá abrindo aqui as mensagens, aí eu vou respondendo, beleza? Mas vamos lá, enquanto não abre aqui, deixa eu ver aqui as mensagens. Ué, não apareceu. Tá. Vamos lá. Então, 1415. Pois é, tem um monte, né? E eu clico aqui nas mensagens. Ah, agora apareceu. Aqui tá lento, né, gente? Aqui, ó, não entendi a relação entre os italianos, se não existia Itália. Ah, sim, Tuane. O que eu tô chamando de italianos aqui no século XV são habitantes da península da Itália, tá? Aquela península, aquele subcontinente. Eram 16 países, tá? Eram 16 países. Itália, como país unificado, só surge em 1871. No século XV, o que nós tínhamos era Gênova, ou a República de Gênova, República de Nápoles, República de Florença, a República de Veneza, os estados pontifícios, que eram os estados do Papa, o reino de... Aliás, reino de Nápoles, não é República de Nápoles, não. Entendeu? E uma coisa que eles tinham em comum, essas cidades, essas repúblicas mercantis do norte da Itália, Gênova, Florença, Veneza, que eram todas independentes, todas soberanas, mas todas elas trabalhavam com comércio marítimo, tá bom? Ficou mais claro agora? Isso, existia a Itália como península, né? E por que eles faziam negócios? Eles faziam negócios, eu vou... Aí, ó, tá dando pra ver minha setinha aqui, tá, né? A Itália fica pra direita aqui, viu, Tony? Onde eu tô passando a setinha, mas aqui ficaria a Itália, né? Península Itália, parece uma bota. Os italianos, para levar produtos pro norte da Europa, que é a região de Flandres, região onde hoje fica lá o nordeste da França, Bélgica, Holanda, era uma região com cidades muito importantes de comércio. Os italianos, para levar produtos para lá, eles não iam por terra, porque não tinha estradas boas, eles eram assaltados, naquela época tinha que levar de carroça, então não era muito viável, eles levavam por mar. Então eles tinham que passar aqui, ó, em torno da Península Ibérica. E aí no meio do caminho, tem que parar no posto Piano, não tem não? Pra comer uma coxinha, tem que parar lá no, no posto direção saudável. Esse posto era a cidade do Porto, tá? Eles paravam ali na cidade do Porto, no interposto, tá? E nisso, a burguesia de Portugal foi fazendo amizade com os italianos, foi tomando conhecimento deles, e isso foi uma das coisas que ajudou Portugal quando Portugal entrou na expansão marítima, porque eles puderam contar com o conhecimento de navegação desses experientes pilotos e navegadores italianos. Italianos no sentido que eu tô contando pra vocês, né? Venezianos, florentinos, napolitanos, genoveses. Belezinha? Ficou mais claro agora? Beleza. Guilherme perguntou se a expulsão dos mouros é a mesma coisa que cruzada. Não, Guilherme, tem a ver, mas são fenômenos diferentes, tá? As cruzadas acontecem lá na Palestina.
onde hoje você tem o Estado de Israel e a Palestina, tá bom? Então são os europeus indo lá na Palestina lutar contra os árabes. Já a Guerra de Reconquista é uma guerra dos europeus aqui na Europa, aqui na Península Ibérica, que é essa cabecinha que tá aparecendo no slide de vocês. A Península Ibérica tem dois países, né? Portugal e Espanha. Isso é a Península Ibérica. Então é uma guerra dos europeus na Península Ibérica, aqui do norte, eles eram do norte, expulsando os árabes do sul. Leva 600 anos. Até terminar de expulsar os árabes aqui da Península Ibérica. O nome disso é Guerra de Reconquista. Mas é claro que existem algumas similaridades. Estão lutando contra árabes, estão lutando contra islâmicos, só que cruzadas é lá na Palestina, lá no Oriente Médio, e Guerra de Reconquista na Península Ibérica. Belezinha? Gisele, de fato, a guerra de conquista está relacionada à expansão marítima, tá? Porque como eles vão expulsando os árabes da península, quando eles terminam de expulsar os árabes aqui da Península Ibérica, eles vão atrás dos árabes na África. E para ir nos árabes, você tem que ir pelo mar. Não é assim? Você tá vendo aqui que é mar. E aí já começa a expansão marítima. Beleza? Então, de certa forma, a expansão marítima é uma continuação da guerra de conquista. Ficou mais claro? Tony, a Guerra de Reconquista a gente só cita, tá bom? Na aula de hoje. Ela não é tema da aula de hoje, porque isso é tema de Idade Média. Quando você estiver estudando formação das monarquias nacionais. Aí vocês vão estudar a formação de Portugal, a formação da Espanha, aí você pega a Guerra de Reconquista. Aqui eu só citei, tá bom? Por isso eu cito pra você entender que é uma das causas da expansão marítima, porque a aula é expansão marítima. Mas eu não explico profundamente o que é Guerra de Reconquista não, tá bom? Isso é uma outra aula que vocês vão ter, que é formação das monarquias nacionais. Mas aqui eu fiz claro, eu falei en passant o que é a Guerra de Reconquista, pra você entender por que ela tem a ver com a expansão marítima. Mas mais profundamente, vocês verão na aula de História Geral, numa matéria chamada Formação das Monarquias Nacionais Centralizadas. Belezinha? Então pode ficar tranquilo, vocês veem isso depois. Deixa eu ver aqui. Já falei disso aqui, já falei dos italianos. Ah, a Guerra de Conquista deu início ao expansionismo. Certo, Eduardo, mas a Guerra de Conquista vai do século XI até o século XV, tá bom? Não são séculos. Beleza, já respondi isso aqui. Exatamente, Ana Mel. Durante a Guerra de Conquista, que Portugal e Espanha vão se formando. Eu não vou aprofundar nesse assunto porque não é tema da aula de hoje. Isso vocês vão ver em formação das monarquias nacionais, tá bom? Aí você pode ficar tranquilo que isso é um tema muito gostoso de conversar, muito interessante, mas vocês vão ver uma aula sobre isso especificamente, que vai ser formação de Portugal e Espanha, tá bom? Eu só tô citando aqui pra você entender porque Portugal e Espanha, aliás, porque Portugal foi pioneiro na expansão marítima. Beleza? Pra aula de hoje isso basta. Belezinha? Eu tô vendo que muitas perguntas de vocês não são sobre expansão marítima, são sobre guerra de reconquista. O que é natural, tá, gente? Porque às vezes vocês não lembram como é que é a formação de Portugal e Espanha, mas pode ficar tranquilo que vocês vão estudar a formação de Portugal e Espanha, tá bom? Então o que eu preciso saber nessa aula, professor? Porque a aula é de expansão marítima. Precisa guardar aí, ó, que a guerra de reconquista ajuda a explicar por que Portugal foi pioneiro. Mas isso você vai entender com mais profundidade quando você estudar a guerra de reconquista na formação de Portugal e Espanha. Belezinha? Porque isso em si dá uma aula, tá? Só explicar a guerra de reconquista e formação de Portugal e Espanha, eu passo 50 minutos falando. Entendeu? Por que eu fiz de maneira bem revisadinha? Mas aqui tem que aprender bem revisadinho mesmo guerra de conquista, que não é o tema da aula de hoje, viu, moçada? Então fica tranquilo, eu entendi por que dessas dúvidas. São todas dúvidas sobre guerra de conquista. É porque a aula não é sobre isso, tá bom? Vocês vão ver uma aulinha sobre isso no tempo certo, tá bom? Viu, Isabel? Vocês vão ver depois Guerra de Conquista, fica tranquilo. Para nossa aula aqui, basta você saber que a Guerra de Conquista é uma das causas do pioneirismo português. É uma das coisas que explicam Portugal ter sido pioneiro, beleza? Que a gente tem uns pontos aqui dessa matéria pra gente tratar, beleza? Aqui, aí a Gabi tá perguntando, professor, por que os portugueses não usaram o Mediterrâneo para chegar nas Índias, sendo que eles tinham uma relação tão próxima com os italianos? Olha, Gabi, a questão foi o seguinte, como os italianos eles tinham monopólio do comércio com o Oriente, por meio dos bizantinos, os italianos cobravam muito caro nesses produtos. Tá? Então, assim, os portugueses tinham bom contato com os italianos, compravam produtos dos italianos, mas os produtos eram muito caros. Como os italianos tinham monopólio, eles enfiavam a faca. Então, é um dos motivos pelo qual os portugueses vão buscar uma outra rota de comércio com o Oriente. E aí eles vão buscar essa rota através do Oceano Atlântico, tá? Agora, gente, importante para você contextualizar. Ninguém sabia nessa época, na Europa, o tamanho que era a África. Eles não sabiam que dava para contornar a África, para chegar nas Índias, era tão difícil. Sabia. Era capaz que se eles soubessem, eles tinham desistido nisso. Tá bom? Mas por que eles foram buscar uma nova rota para o Oriente? Porque os italianos tinham esse monopólio. Beleza? Depois acontece uma outra coisa também, Gabi. E, aliás, Gabi e todo mundo, que eu já estou adiantando a matéria de hoje. Isso é expansão marítima que eu estou explicando agora. Em 1453, os turcos tomam Constantinopla. Eles vão tomar Constantinopla, os turco-otomanos. Inclusive, é o marco divisor da Idade Média para a Idade Moderna. A tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Quando os turcos tomam Constantinopla, eles bloqueiam, Gabi, e demais, todo o comércio com os europeus. Eles proíbem. Tá? Os turcos eles tinham uma relação muito ruim com os europeus. Eles eram bem, eu não vou entrar em detalhes, basta para nós aqui sabermos que os turcos não aceitavam comércio com os europeus cristãos, que para eles eram vistos como infiéis, porque os turcos eram islâmicos, tá? E aí, em 1453, mesmo aqueles produtos caros que chegavam através da Itália, agora não chegavam mais, Gabi. Olha que coisa. Aí a busca de uma nova rota para o Oriente ficou ainda mais urgente. Sacou o lance? Belezinha? Ah, a Tony perguntou o que tem a ver a escola de Sagres com a expansão da navegação. Foi o seguinte, o que a gente chama de escola de Sagres não é escola mesmo, tá? É um termo que se usa para aquele tanto de navegador, cartógrafo, técnico de navegação, que o Dom Henrique, esse filho do rei, esse príncipe mais novo, que é o príncipe infante Dom Henrique, financiava. Dom Henrique financiava um monte de gente relacionada a navegações. Então isso ajudou Portugal a ser pioneiro, porque você tinha um príncipe rico, poderoso, importante, que estava interessado em patrocinar o desenvolvimento desses conhecimentos que foram fundamentais para a expansão marítima. Entendeu? Que é o que a gente chama de escola de Sagres. Isso, escola de Sagres é quando eles vão desenvolvendo essas técnicas de navegação e vão descobrindo também. É na escola de Sagres, por exemplo, que o príncipe Dom Henrique ele contrata árabes que ensinam os portugueses a utilizarem a bússola, o astrolábio, que são instrumentos árabes, que os europeus não conheciam até então. É na escola de Sagres, por exemplo, que eles desenvolvem um novo tipo de embarcação que era adequada ao Oceano Atlântico, que é a caravela. Porque até então as embarcações que existiam não aguentavam onda muito alta, e as ondas no Atlântico são muito altas, as ondas no Mediterrâneo são baixinhas. Então só tinha embarcação pro Mediterrâneo. A caravela não. A caravela é uma embarcação desenvolvida com técnicas de navegação adequadas à navegação do Oceano Atlântico. Tudo isso na chamada escola de Sagres. Entendeu? Beleza. Amigos, negócio à parte. Os italianos, chama-se oferta e demanda. Não é isso? Os italianos lucraram o máximo que eles podiam. Vamos embora, vamos continuar aqui. Acho que já respondi todas, né? Ah, Isabelle levantou a mão. Você tem alguma dúvida, Isabelle? Isabelle tá com a mãozinha levantada. Ah, tá bom. Então, belezinha. Eu vou continuar aqui, tá, gente? Aqui.
Então, 1415 é o início da expansão marítima, claro, de maneira bastante modesta, né, gente? Bem pertinho aqui. Você vê os portugueses chegando em Celta, ou Ceuta, que fica ao sul do Estreito de Gibraltar, beleza? E vira um entreposto comercial. Eu gosto, gente, aqui, ó. Eu gosto que vocês vejam, tá? Porque pra gente memorizar, eu gosto de mostrar mesmo, eu gosto de uma coisa humana, você se imagina viajando pra lá. Deixa eu me hidratar, porque senão, né? Aqui, gente. Isso aqui é uma ilustração de Celta daquela época, tá? Celta era toda murada e tal. Aqui, moçada, uma fotinha dessa cidade, a vez que eu conheci Celta em 2017. Hoje ela é assim, tá? Inclusive tem duas fontes históricas que me chamaram a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem a importância de Celta e tal. Esse aqui, gente, são muralhas tipicamente árabes, que foram construídas em 1328 pelo sultão. O sultão é um rei árabe, tá, gente? O sultão Abu Said Uthman II. Não precisa decorar isso aqui, não. É só pra você entender o que é Ceuta, tá? Quando você sai dessas muralhas, gente, eu fui até 5 minutos, você já chega aqui, ó, que são as muralhas reais de Celta, que foram construídas pelos portugueses. Então é muito interessante Celta, né? Você tem muralhas do século XIV, que são dos árabes, e aí depois que os portugueses tomam, eles constroem as suas próprias muralhas no estilo tipicamente português, que são essas que você tá vendo aqui, ó. Tá? Depois, mais à frente, essas muralhas aqui foram construídas pelos portugueses. Mais à frente, os espanhóis tomaram os portugueses. Muita história, muito pano pra manga lá em Marrocos, tá? Muito interessante. Aqui, moçada. Beleza. Aí o que acontece? Depois que eles tomaram Ceuta, eu já até adiantei pra Gabi, pra vocês, que os portugueses estavam buscando uma nova rota comercial pro Oriente. Agora que os turcos tomaram Constantinopla, que era o canal que eles tinham pra comercializar com o Oriente, agora não tinha mais, né? Então eles precisavam urgentemente de uma nova rota comercial pro Oriente. Só que eles não faziam ideia que a África era gigante desse jeito aqui, tá, gente? E é nessa busca de fazer o chamado périplo africano. O que é o périplo africano? É você contornar a África pelo sul da África, passando pelo sul e chegar na Ásia. Nossa, gente, é nesse período aqui que boa parte das caravelas portuguesas não voltavam, e eles não demoraram a descobrir as rotas marítimas eficientes para chegar no sul da África, essa coisa toda. O primeiro a conseguir chegar nas Índias, passando pelo sul da África, foi o Vasco da Gama. Famoso Vasco da Gama, tá? Ele é o primeiro, em 1498, olha só. Eles começam aí, descendo a África, tentando achar uma nova rota comercial, gente, a partir de 1415. Eles só vão conseguir mesmo em 1498. Então demorou. É o sonho do périplo africano, beleza? O famoso. Tem até um time aí que eu sou flamenguista, gente, eu já aviso, tá? Então, quando eu falo do Vasco da Gama, eu fico chateado, assim. Um personagem histórico tão importante, sabe? Tô brincando, mas vamos lá. O sonho do périplo africano, gente, era justamente essa busca de uma nova rota comercial pro Oriente, passando pelo sul da África. Nossa, gente, imagina se naquela época chegasse alguém e mostrasse, se alguém tivesse esse mapa da África e mostrasse, Portugal, tá vendo aqui Portugal? Tá vendo aqui a África? Deixa pra lá. Mas, enfim, como ninguém mostrou, aquela coisa, né? Como ninguém disse que era impossível, eles foram lá e fizeram, né? Aqui, só vão conseguir em 1498, a famosa expedição de Vasco da Gama às Índias pelo sul da África, concluindo o antigo sonho do périplo africano e abrindo, finalmente, uma rota comercial para o Oriente. Andressa, sabe qual foi o lucro dessa expedição, Andressa? 6.000%. A expedição do Vasco da Gama, gente, deu 6.000% de lucro, porque ele chegou na cidade de Calicut, na Índia, e encheu os 3 navios dele de especiarias, especiarias, gente. 1 quilo de pimenta do reino nessa época valia mais do que 1 quilo de ouro. Numa época que o ouro valia muito mais que hoje, tá? Então, assim, ele abarrotou os 3 navios e voltou para Portugal, mordendo as orelhas de tanta alegria, né? 6.000% de lucro. Eita, é um investimento bom. Dá pra pagar os boletos, né? Aqui, ó, Rafael, tem uma dúvida, ó. A vinda do Pedro Álvares Cabral para o Brasil foi um erro proposital ou aconteceu alguma coisa que desviou a rota? Rafael, eu sei qual é o estilo seu. Você é ansioso. Eu sei que eu também sou assim. Relaxa, a gente vai falar na hora certa do Pedro Álvares Cabral. Beleza? Daqui a pouco a gente chega nele. Aí eu respondo sua dúvida. Belezinha? Mas vamos lá. Não, não precisa se desculpar, eu te entendo, cara. Eu sou assim também. Você já tá querendo saber do Cabral. Daqui a pouco a gente chega no Cabral. Aqui, ó. Ainda bem que eu cozinhava. Gente, é impressionante, né? O pessoal fala, nossa, mas o pessoal faz essa loucura toda atrás de tempero, professor. Atrás de tempero. Ou você vai ali no Bretas, pega lá a pimenta do rei, 1,99. Assim. Mas é isso. Aqui a Tony falou, professor, as Índias já é o Brasil? Olha, nessa época, Tony, os europeus chamavam o que nós hoje, é importante que a Tony falou, viu, gente? Perguntou, todo mundo presta atenção, isso aqui é uma coisa banal, mas que muita gente não sabe, aí já para de entender o professor de história. Que é o seguinte, gente, nessa época, os europeus não chamavam o que a gente chama de América, tá? Eles só vão entender que isso era um continente lá para 1506, a expedição do Américo Expulso. Tá? E mesmo depois que eles descobriram que era um continente, eles não chamavam de América. Durante alguns séculos, eles chamavam de Índias Ocidentais. Sim, vocês ouviram certo, Índias Ocidentais. E tudo aquilo que hoje a gente chama de Ásia e Oriente Médio, ou seja, o que hoje é a Índia, o país chamado Índia, o país chamado China, Japão, Coreia, os europeus chamavam tudo de Índias Orientais. Então, quando o professor de história aqui falar, eles estavam buscando uma nova rota para as Índias, não é para o país que hoje chama Índia, não. Era para lá, inclusive. Mas era para lá, era para a Arábia Saudita, era para a China, era para a Coreia, belezinha? Eram as Índias Orientais. O que a gente chama de Brasil, hoje, né? Brasil, Estados Unidos, Argentina, todos esses territórios das Américas, eles nessa época chamavam de Índias Ocidentais. Ficou mais claro? Ana Mel estava buscando novas rotas para o Oriente, porque o caminho que eles tinham para buscar especiarias, produtos orientais, seda, porcelana, temperos, né, cravo, canela, pimenta do reino, era a cidade de Constantinopla. Só que a cidade de Constantinopla, em 1453, foi tomada pelos turco-otomanos, que não aceitavam, os turco-otomanos não aceitavam comercializar com os europeus. Aí os europeus ficaram sem esses produtos para comercializar, sem os produtos orientais. Aí eles precisavam de uma nova rota para o Oriente, entendeu? Aí essa nova rota eles vão buscar no Oceano Atlântico. Ficou mais claro? Beleza. E metais também, Andressa, bem lembrado, tá? Seda, porcelana, linho, especiarias, metais preciosos, joias, tá? É isso. Vê aqui. Sem dúvida, não tinha geladeira. Sem tempero ficava difícil. Beleza, disponha, né? Vamos lá? Aí o que acontece, moçada? Esse era o Vasco da Gama, ó. Ó o Vasco da Gama aí. Navegador português, né? Inclusive, aquele time, tem um colega aí que já se entregou. Aquele time Vasco da Gama em homenagem a ele, tá, gente? Só que isso aqui tá errado, tá? Essa estrelinha, essa cruz aqui não é a cruz original do Vasco da Gama. A cruz era a cruz da Ordem de Cristo. Você vê que os caras não pesquisaram direito, viu, Breno? Essa cruz que eles colocaram é a cruz templária, no brasão do Vasco da Gama. Se tivesse contratado um historiador, eles não estavam passando essa vergonha, viu, Breno? Vai, vou pra frente. Aqui, ó. Aqui o Teixeira. Teixeira, agora é a nossa hora, Teixeira. Chegou. Vamos falar do Pedro Álvares Cabral, tá bom?
Beleza. Vamos lá, gente. Em 1500, nós temos a famosa expedição do Pedro Álvares Cabral, não é isso? Navegador português. Todo mundo já ouviu falar nesse país, não é isso? Você aprendeu lá com a tia Martinha na quinta série, que eu sei, eu já estava lá te investigando para dar aula para você. Ela falou que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não é isso? Mas não descobriu, a gente sabe que não descobriu, vocês aprenderam no ensino médio que não descobriu, né? Que não tinha país para ser descoberto. Né? O Brasil foi construído a partir da colonização. Além disso, a colonização não começa em 1500. A decisão dos portugueses de colonizar essas terras é só lá depois, em 1532. Mas a gente chega lá na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, sobre os portugueses colonizando. Mas o que era essa expedição Cabral, afinal de contas? Ela tinha, gente. Primeiro, Pedro Álvares Cabral, ele era uma pessoa, era um fidalgo, como se dizia, tá? Ele era um nobre. Fidalgo é filho de algo, é filho de alguém importante. Então ele é um nome, fidalgo é um nobre português, é outro nome para nobre em Portugal, tá? E ele vai fazer, a principal missão dessa expedição dele era fazer a primeira expedição comercial para as Índias. Porque o Vasco da Gama, ele chega em Calicut, onde hoje é a Índia, em 1498. Ele volta para Portugal, quando ele chega em Portugal de volta, já é 1499. E a expedição do Vasco da Gama dá 6.000% de lucro. E ele tinha 3 caravelas, né, o Vasco da Gama, e a missão do Vasco da Gama era apenas uma expedição desbravadora, uma expedição militar. Aí o rei de Portugal pensou, imagina agora, que eu vou mandar 12 caravelas, fazer uma expedição realmente comercial. Agora que eu vou ganhar dinheiro mesmo. Então estava todo mundo muito empolgado com essa expedição do Cabral, porque era a primeira expedição para a Índia, depois da rota descoberta pelo Vasco da Gama. Beleza? Tanto que tem essa diferença, gente. A expedição dele partiu com 12 embarcações, 12. As expedições naquela época costumavam ter 3 embarcações. Mas é porque os caras cresceram o olho, né? Vamos ganhar dinheiro, tá bom? Então, o primeiro objetivo era fazer uma expedição comercial para as Índias. O segundo objetivo, Rafael Teixeira, que era um objetivo, né, menos importante que esse primeiro, mas é um objetivo também, era demarcar territórios que eles já tinham informação que existiam a oeste do Atlântico. Por quê? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho da expansão espanhola. Os espanhóis já tinham descoberto terras ali, né? A missão do Cristóvão Colombo, que é de 1492. Então os portugueses precisavam demarcar alguns territórios para não, já estavam disputando esses territórios ali com os espanhóis, tá? Então, assim, eles tinham sim, informações de que tinham terras, eles não tinham a clareza das proporções, das dimensões dessas terras. Isso eles não tinham. Como eu disse para vocês, os tanto portugueses quanto os espanhóis só vão ter claro que isso aqui era um continente no início do século XVI, tá? Depois da expedição do Américo Expulso e tal. Tanto que o continente chama América, porque foi o Américo Expulso que descobriu que isso aqui era um continente, né? O Cristóvão Colombo morreu sem saber o que era. Mas eles sabiam que tinham esses territórios. Então, o segundo objetivo dessa expedição Cabral era demarcar territórios nessas terras que eles sabiam que existiam. Beleza? Já marcando território diante dos espanhóis. Então, vamos revisar as duas missões da expedição Cabral. Primeiro, seria a primeira expedição comercial para as Índias, era o objetivo principal, dinheiro, né? E o objetivo secundário era já começar a demarcar territórios ali no oeste do Atlântico, tá bom? Agora, tem uma outra coisa também que às vezes as pessoas comentam, eu gosto de contar isso para o aluno para ele ficar seguro, para ele saber se ouviu a coisa correta ou a coisa errada. Na travessia do Atlântico, a expedição do Cabral perdeu uma das embarcações, que é a caravelinha menor, que é a caravela redonda, que levava os suprimentos. E nisso eles perderam muita água. Então, um objetivo que não estava previsto quando eles saíram de Portugal, passou né, a ser importante aqui também, né, nessa travessia, que era abastecer os navios com água potável, com água doce. Porque no meio do mar, a coisa mais importante é você ter água doce, você ter água potável, porque a água do mar não é potável, né, gente? Então, isso eles fazem também. Quando eles chegam ali, onde hoje é o município de Cabralha, lá na Bahia, eles vão encher os navios de água doce, fica ali só uma semaninha, coloca um totem, sobe uma cruz, reza uma missa, tem contato com os indígenas, a famosa carta do Pelo Vaz Caminho, e vai embora pra Índia. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Não, Ana Mel, fica à vontade, viu, Ana Mel? Vamos aqui desfazendo essas dúvidas todas, que aí quando você souber tudo, aí você não tem dificuldade mais, aí vai ser um ponto forte pra você. Beleza? Aqui. Ah, o Vasco da Gama foi importante, né? Eu vou até voltar aqui, ó. Vai acompanhando os slides, a explicaçãozinha, com bastante atenção, que aí fica mais claro, tá? Não, acho que é assim, deixa eu mostrar aqui pra você. A expedição do Vasco da Gama foi a primeira, acompanha a setinha do meu mouse. Aqui, ó. Aqui. Ele foi o primeiro que conseguiu, Ana Mel, passar pelo sul da África, ir lá na Índia, comercializar com os indianos e voltar para Portugal. Foi o primeiro que conseguiu fazer isso. Então, o Vasco da Gama foi o primeiro a realizar o périplo africano, que é passar pelo sul da África e abrir uma nova rota comercial com o Oriente, que não dependesse de Constantinopla. Tá? É por isso que ele foi importante. Tranquilinho? Vamos ver aqui. A Andressa também perguntou cadê os ingleses? Eu já vou responder dos ingleses e dos franceses. Ingleses e franceses estavam fazendo uma guerra um contra o outro. É a famosa Guerra dos 100 Anos, que atrasou a expansão marítima de França e Inglaterra. Então eles estavam mais preocupados em guerrear um com o outro. Então não tinha recurso para ficar investindo em expansão marítima, não. Tá? Sacou o lance? Tranquilo, Andressa? Depois eles entram, viu, Andressa? Depois eles entram, vão tentar tomar territórios aqui dos portugueses, vão criar várias colônias, e vamos embora, tá? Depois eles aparecem. Gente, não é que a carta do Pelo Vaz Caminha, né? Pelo Vaz Caminha muitas vezes é lembrado quando a gente tá falando aqui da expansão marítima, porque quando Cabral aporta aqui nesse território onde hoje é o Brasil, onde hoje é o município de Cabralha, na Bahia, ele narra o primeiro contato que os portugueses tiveram com os povos indígenas, né? Então a carta dele é bem interessante, é um documento histórico que retrata esse contato, tá? Pensa esse fotógrafo aqui, gente, pra quem gosta, eu vou passar essa parte bem rápido, mas aqui, ó, chama-se Ricardo Stuckert. E eu adoro fotografia, gente, não sei se vocês gostam, quem curte ele é um dos fotógrafos mais premiados mundialmente, tá? Chama Ricardo Stuckert, do jeito que tá aqui. E ele fez um trabalho, durante, se não me engano, foram 3 anos, visitando comunidades indígenas no Brasil. E é muito interessante, gente. Eu achei o máximo, assim. E uma coisa que eu achei interessante é que quando a gente lê o comentário do Ricardo Stuckert sobre os indígenas, lembra muito a impressão que o próprio Pelo Vaz Caminha teve naquela época, tá? Então você vê que a gente até hoje, mesmo 500 anos depois, o brasileiro que vive na grande cidade, ele não conhece o Brasil, gente. Não conhece vários aspectos do Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso, né? Muitos, a maioria, eu falo sem medo de errar, gente, a maioria de vocês nunca deve ter visto um indígena na frente, uma comunidade indígena, não é isso? Eu fui conhecer minha primeira comunidade indígena, acho que eu tinha 25 anos, tá? Então é uma coisa que acontece muito. Olha a foto dele. Enfim, eu passando aqui só para sensibilizar um pouco esse contato. A gente vai falar muitos indígenas na próxima aula, tá, gente? A gente vai falar de período pré-colonial. Mas eu acho muito bacana que o Ricardo Stuckert tem comunidades indígenas atuais no Brasil, tá? Não sabe que ele com os indígenas, os meninos, né? De uma comunidade indígena em Alagoas. Indígena toma muito banho, eu adoro. Se fosse os indígenas, a gente tomaria bem menos
banhos, viu, gente? Essa gente puxou dos indígenas, pegou dos indígenas. Você gosta de pamonha? Agradeça os indígenas. Isso é comida indígena. Pamonha. Você gosta de tapioca? Agradeça os indígenas. Vamos embora aqui, ó, gente. Vamos desfazer alguns preconceitos. Eu comecei essa aula explicando que isso aqui, ó, não existe. Quando alguém fala que Cabral descobriu o Brasil, descobriu não. Porque o Brasil não existia. O Brasil foi sendo construído por meio da colonização portuguesa. O que tinha aqui eram vários povos, vários territórios, tá? Então não existia Brasil ainda, beleza? E claro, se não existia Brasil, os índios não foram os primeiros brasileiros. Eles entraram na formação do povo brasileiro, tá? E hoje são brasileiros dos mais queridos, dentro do misto de etnias que formam a nação brasileira. Os indígenas têm um carinho todo especial, tá? Então eles entram na formação do povo brasileiro. Mas, professor, se eles não eram brasileiros, o que eles eram? Aimorés, tupis, guaranis, caingangues e por aí vai. Diversas nações, com sua cultura própria, sua língua própria, sua religiosidade própria, seus hábitos próprios, beleza? Ó, Rafael Teixeira e o Rafael Castro são que nem eu, Rafael, eu te entendo. Eu também sou ansioso. A gente vai falar dos tratados, tá, querido? Estamos chegando lá. Dá 2 minutos que eu chego aqui, ó. Vamos falar da expansão marítima espanhola e por conta dos espanhóis terem entrado na festa, sem pedir licença pros portugueses, aí começou a dar treta, Rafael. Aí eles vão ter que chegar em alguns. Aí, Rafaela. Isso, Rafaela Teixeira. Desculpa, Rafaela. Ela te chama de Rafael Teixeira. Rafaela Teixeira. Você vê que mesmo com óculos a gente tá cego, né, gente? Oh, meu Deus, vou ter que olhar o grau do meu óculos. Rafael Teixeira e Rafael. Vamos lá? Então, Rafael, fica de boa que eu vou falar aqui da expansão marítima espanhola. E a gente já fala dos tratados. Belezinha? Vamos embora aqui, ó. Eu entendo, eu também sou ansioso, mas vamos lá. Aqui, gente, a expansão marítima espanhola, o que é importante para nós, eu coloquei aqui os antecedentes, mas nem vou entrar, senão vocês vão achar que isso aqui, não, isso aqui vocês vão ver informação da Espanha, tá? Unificação espanhola, vocês vão ver isso aqui. O importante para nós é que em 1492, os espanhóis contratam esse cara que tá na tela aqui, esse galã, esse homem elegante, o italiano, genovês, para ser mais exato, ele era de Gênova, Cristóvão Colombo, tá? Para navegar. Inclusive, Cristóvão Colombo ofereceu seus serviços a Portugal, e o rei de Portugal não quis, porque o projeto dele era excessivamente ousado, radical, para os padrões da época. Ele queria chegar nas Índias, ou seja, no Oriente, navegando para o Oeste. Tá? Então ele já trazia a teoria que na época era muito polêmica, de que a Terra era esférica. A maioria dos europeus nessa época eram terraplanistas, acreditavam que a Terra era plana. Então o Colombo trazia a ideia, olha que absurdo, gente, imagina uma época, imagina vocês uma época em que as pessoas achavam a Terra plana. É difícil até imaginar, na verdade, moçada. Aí o que acontece? Ele trazia essa teoria de que ele ia navegar para o Oeste e dar volta no planeta e chegar onde hoje é a China, né, no Oriente. Essa teoria foi considerada muito ousada pelos portugueses, e os portugueses também já estavam ali muito avançados na sua navegação, recusaram o pobre do Cristóvão Colombo. Aí o que o pobre fez? O pobre, tadinho, foi lá, com um projetinho dele embaixo do braço, todo humildezinho, foi pedir emprego pro rei da Espanha. O rei da Espanha estava precisando arriscar, porque ele já estava atrasado na expansão. Tá, deixa eu ver do que você é capaz. Investe nessa expedição do Cristóvão Colombo, tá? Ele tem lá suas 3 caravelas, os recursos para poder navegar, e acaba chegando nas Ilhas Anadidinas, onde hoje é o Caribe, né, aquelas ilhas da América Central, ali do Golfo do México, tá? Ele jurava que tinha chegado na costa chinesa, onde hoje a gente sabe que é a costa da China. Ele tinha muitos relatos lá do Marco Polo, e aí pelas características do povo, ele falou, gente, eles têm olho puxado, cabelinho liso, moreninhos, do jeitinho que o Marco Polo falou que são chineses. São chineses. Não eram chineses, tá, moçada? Eram os indígenas, os nativos ali da América Central. Beleza? Agora, vamos pra frente aqui, que atrás vem gente. Ele morreu, ele fez várias expedições depois. Gente, ele morreu sem saber que isso aqui era um continente. Ele fez várias viagens, eu tava, meu Deus, gente, eu não tô achando chinês. Ele morreu achando que tinha chegado nas Índias Orientais, tá? Quem descobre que isso aqui é um continente é outro navegador italiano chamado Américo Vespucci. É por isso que o continente recebe o nome de América e não de Colômbia. Beleza? Ah, não é possível, né, Breno? Em 2022? Duvido. Gente, ó. Quem não fala ironês, não entende 20% da minha aula, tá? Ironês é a minha língua materna, tá bom? Vamos lá. Gente. Aqui, ó. Exatamente, Eduardo. Não pode existir, não. O Colombo era estilo coach, né? Acredite nos seus sonhos. Aqui, professor. As expedições da Espanha foram inicialmente de exploração e de povoamento também. Inicialmente, de exploração, tá bom? Eles vão começar a fazer povoamento, tanto portugueses quanto espanhóis, só lá para a década de 30 do século XVI, ou seja, 1530 em bolinha, tá bom? Durante algumas décadas eles ficam mais explorando mesmo. Belezinha? Vamos agora falar dos tratados. Aí, ó, Rafael e eu, estamos todos esperando pelos tratados. Aqui, gente, um ano depois do Cabral ter chegado na América, Portugal e Espanha ficam muito próximos de uma guerra. Porque os portugueses, gente, já tinham se apegado com o Atlântico. O mar Mediterrâneo era um mar sempre navegado. O Atlântico era visto nessa época, era chamado pelos portugueses, atenção para a ousadia dos nossos patrícios. Eles chamavam o Atlântico nessa época de mar português. Eita, você vê que português não tinha problema de autoestima, não é isso? Então eles chamavam
o Oceano Atlântico de mar português, porque eles estavam acostumados a ser a única nação que explorava o Oceano Atlântico. Quando os espanhóis descobrem terras lá, Portugal e Espanha ficam à beira de um conflito armado. Tá? É aí que o Papa católico vai intervir. Crianças não briguem. Tanto católicos, tanto portugueses quanto espanhóis, gente, são muito católicos. Até hoje, viu? Quem conhece Portugal e Espanha sabe o que eu tô falando. São muito católicos. Então, o Papa católico vai intervir e vai fazer uma proposta para impedir uma guerra por conta da expansão espanhola. Vai falar, gente, divide, faz uma linha vertical no mapa, o que estiver a oeste dessa linha é da Espanha, e o que estiver a leste dessa linha é de Portugal. Lembrando que a Igreja Católica ainda, né, nos posicionava muito sobre isso, mas não acreditava muito na teoria do Colombo, não. Então essa linha fazia mais sentido. Quando você vê que a Terra é esférica, uma linha vertical faz nem sentido, né? E do outro lado. Assim, mas enfim, mas de qualquer forma, os portugueses gostaram da ideia, mas não fecharam. Eles queriam que a linha fosse mais para a esquerda. Os espanhóis queriam que a linha fosse mais para a direita. Essa proposta do Papa recebe o nome de Bula Interceptor. Tem gente que fala intercoeteira, mas como é latim, gente, é Interceptor, tá? Bula é o nome dos documentos papais. Documento papal oficial, chama Bula. Interceptor é do latim, que é entre coisas, tá? Tanto que etc é e coisas. Interceptor é entre coisas. Tá bom? Então é a Bula que fala dessa linha entre coisas, entre os territórios que ficariam para Portugal e para a Espanha. Portugal gostou da ideia, mas queria que a linha fosse mais esticada para a esquerda. A Espanha gostou da ideia, mas queria que a linha fosse mais para a direita. Negociaram, conseguiram puxar a linha um pouquinho mais para a esquerda. Quanto para a esquerda, professor? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Essa proposta foi do Papa Alexandre VI, que colocava a linha a 100 léguas a oeste das Ilhas Cabo Verde, que era o ponto de referência. Os portugueses logo quiseram que essa linha fosse 500 léguas a oeste, que seria provavelmente aqui. Os espanhóis não aceitaram. Ficaram um ano negociando. Aí eles chegaram a um acordo, fecharam em 370 léguas a oeste das Ilhas Cabo Verde. É o famoso Tratado de Tordesilhas, de 1494, entre Portugal e Espanha, em que eles dividem o mundo, né? Entre Portugal e Espanha. Beleza? Com essa linha vertical. Tranquilinho? Opa. Beleza. Professor, Rafaela, exatamente. A Rafaela colocou muito bem aqui, ó, uma análise crítica que a gente vai trazer, inclusive, Rafaela, na nossa próxima aula, mas eu já vou antecipar, porque isso é um fato. A gente, quando fala de colonização, os estudos mais recentes, quando falam mais recentes, é estudos de 30, 40 anos para cá, tem preferido o termo conquista. Porque conquista, em vez de colonização, quando a gente fala da formação do Brasil, Estados Unidos, enfim, da América e também da África, quando você fala conquista, fica mais claro o elemento da violência, tá? Porque é claro, você tinha os povos nativos, e os europeus chegaram tocando terror, né, não, Rafael? Então eles chegaram, conquistaram, processaram ali violência armada, genocídio de várias nações, de vários povos, tá? Então, de fato, mais correto é falar de conquista. O que aconteceu foi uma conquista, tá bom? Os exemplos, né? É isso, gente. Depois dos tratados, missão cumprida. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Agora, vamos responder dúvidas que vocês porventura tiverem e responder as questões que vocês quiserem também da nossa listinha, tá bom? Fiquem à vontade. Ana Mel, você tá com a mãozinha erguida ou já respondeu o que você queria? Já respondeu, né? Não, sem problema nenhum. Tá, gente. Eu vou colocar aqui, ó, vou compartilhar a listinha com vocês, mas aí vocês podem citar, professor, eu queria que fizesse tal número ou tal outro número, tá? Mas eu vou respondendo aqui algumas que eu considero importantes, tá? Vamos aqui. Tá compartilhando aqui. Vou começar falando aqui, ó, que através da resolução de questões, a gente também amplia os nossos conhecimentos, para além do que eu expliquei aqui nesses slides, tá, gente? E um navegador importante, nós temos alguns navegadores que geralmente que a gente não cita, né,
essa explicação inicial, mas que a gente completa quando a gente está fazendo os exercícios, tá? Um desses navegadores está aqui na questão 4. A questão 4, a gente fala aqui, ó, em 1519, os navegadores Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano partiram de Cádiz, na Espanha, para uma viagem que entraria para a história por, moçadinha, o Fernão de Magalhães é um navegador português a serviço da coroa espanhola, que buscou completar a circunnavegação da Terra. Aquilo que o Cristóvão Colombo tinha tentado fazer, mas trombou com a América no meio do caminho, né? O Fernão de Magalhães, ele foi o primeiro a... Ele pegou a América do Sul, foi descendo até contornar o sul da América do Sul. Tanto que o estreito que fica ali na divisa entre Argentina e Chile recebe o nome dele, que é o estreitozinho. Antes da existência do Canal do Panamá, os navios passavam por ali. É o Estreito de Magalhães, que é uma homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães. Aí ele passou ali pelo sul e chegou no Pacífico. Pelo Pacífico, gente, ele morre bem no meio do Pacífico ali, né, em conflito com indígenas ali do Pacífico Sul, mas a expedição dele, ele consegue chegar, quem passa a comandar depois é o Sebastião Elcano, que é espanhol, consegue chegar nas Índias, depois passar pelo sul da África e voltar para a Espanha. Então, foi a primeira expedição que completou a circunnavegação da Terra. Cadê os terraplanistas? Como é que eles fizeram? Não é isso? Gente, inclusive, alguém viu aquela série nova da Amazon Prime que tem o Rodrigo Santoro, brasileiro, interpretando Fernando Magalhães na expedição? Como é que chama aquela série, gente? Muito boa aquela série, muito boa. Como é que é? Fernando Magalhães, alguém souber aí, não é possível. Fim de semana, tarefa de casa, todo mundo tem que assistir essa série, é muito boa. Tá? Aqui, Amazon Prime. Sem limites. Muito obrigado, Mariana. Sem limites, tarefa de casa. Pronto, vamos ver. Gente, eu adorei porque assim, é a primeira vez que eu vi uma história sobre Portugal, Espanha, em que os atores realmente falavam português e espanhol. Então, tô cansado de ver, por exemplo, série sobre a França, sobre a Espanha, sobre Portugal, e o ator fala inglês. O ator é com sotaque de Los Angeles. Mas é isso. Vai, pergunta da Patrícia? Deixa eu ver aqui se eu pulei a pergunta da Patrícia. Gente, muita pergunta que às vezes eu pulo mesmo, tá, gente? Tá. Patrícia, agora que eu vi aqui, desculpa, tá? Deixa eu explicar sua dúvida. Os portugueses, Patrícia, não tinham a menor noção de como é que era o mapa que tinha um continente chamado América, no Atlântico. Então, quando eles fazem um acordo em 1494 com os espanhóis, eles fizeram um acordo no escuro. Aquela coisa, 370 léguas ao oeste das Ilhas Cabo Verde. Eles sabiam que tinham terras, porque os espanhóis já tinham comprado umas ilhas, é o que a gente chamou de Caribe. Mas eles não tinham noção de como é que eram essas terras, eram muitas terras. Tá? Então foi meio no escuro mesmo. Então, quando o Cabral chega lá em 1500, ele tinha noção de que tinham terras. Tanto que ele tem que delimitar terras, assim. Mas o próprio Cabral chamou essa terra aqui, chamou de Ilha de Vera Cruz. Ele achou que era uma ilha. Alguns anos depois, os caras falaram, isso não é ilha não. Aí chamaram de Terra de Vera Cruz. E mais à frente chamou de Brasil. E só mais à frente eles entenderam que era um continente, tá bom? Então o Tratado de Tordesilhas foi feito meio que no escuro. Belezinha? Respondi agora? Desculpa, viu, Patrícia? Beleza. Desculpa, às vezes eu vou passando vários aqui. Ana Mel, o objetivo sempre era grana, viu? E também a glória. Tinha uma grande glória. Porque quando você encontrava uma nova rota, ele não tinha noção, Ana Mel, que a Terra era tão grande. Porque eles sabiam que a Terra era esférica, ou seja, tinha lá Copérnico, Kepler, Galileu, esses caras todos tinham feito, só que eles não tinham noção de que era tão grande, os cálculos estavam errados. Eles achavam que a circunferência da Terra era muito menorzinha. E aí, acabou que essa nova rota descoberta pelo Fernão de Magalhães, ela se tornou inviável, né, Ana? Ana, porque era muito mais rápido você passar pelo sul da África para fazer comércio com o Oriente do que passar pelo sul da América para fazer comércio com o Oriente. Mas eles tentaram, né? Era esse o objetivo, tá? Então era sempre um misto de glória, espírito aventureiro e interesse econômico também. Tá? O Vasco da Gama ficou muito rico. Gente, o Vasco da Gama era um piloto. Era um cara que, traduzindo para os dias de hoje, era um cara de classe média. Depois da expedição dele, ele aposentou, foi de boa. Tá? Meu Deus, o que aconteceu, Eduardo Neto? Que língua é essa, Eduardo Neto? Isso aí é? Vamos lá. Não, Ana Mel, o Tratado de Tordesilhas pelo Papa, tá, Ana Mel? Eu vou voltar aqui no slide, que você vai entender. Aqui, ó. O Papa, em 1493, ele propõe um tratado que fosse feito entre Portugal e Espanha. Só que Portugal e Espanha gostam da ideia de fazer uma linha, como o Papa tinha proposto. Aliás, o Papa era meu xará, o Papa Alexandre VI. Só que eles ficaram brigando sobre onde seria a linha, entendeu, Ana Mel? Então a bula intercoiteira, que é essa proposta do Papa, não é aceita, porque os portugueses queriam que essa linha fosse a 500 léguas ao oeste das Ilhas Cabo Verde, e os espanhóis queriam que fosse a 100 léguas ao oeste. Aí eles ficam brigando um ano, negociando, não é brigando não, negociando. Aí eles chegam a um acordo em 370 léguas ao oeste de Cabo Verde, viu, Ana Mel?
Aí fica assim, ó, presta atenção nesse mapinha aqui que vai ser bem didático pra você entender, viu, Manuel? Aqui, ó, o Papa propôs essa linhazinha verde aqui que eu tô passando o cursor. O rei de Portugal falou, tá muito pra direita, eu quero pra esquerda. O rei da Espanha falou, tá no lugar certo. Aí eles acordaram. Aí eles ficaram brigando um ano, até que chegaram no meio termo e concordaram nessa linha vermelhinha que eu tô passando o cursor aqui, ó. Esse sim é o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Que é mais pra esquerda, de onde tinha sido proposta a proposta do Papa. Ficou mais claro? Rafael, o Cabral já era rico, viu, Rafael? O Cabral, inclusive, ele foi chefiando essa expedição porque o Cabral ele tinha casado com uma mulher muito rica. Ela era viúva do cara dos mais ricos de Portugal. Ela se casou com o Cabral era mais novo. Fofoca e história. Cara, eu conto fofoca mesmo. Sou papo pra isso. História é meio fofoca. Ele era muito bonitão. O Cabral era grande, de quase 90 de altura. Ele era chamado de o gigante da guia, que colocava alvoroços entre as moças. Aí ele foi e deu golpe da Ah, gente, posso falar, ele não vai me processar. Ele vai, casa com a mulher mais rica de Portugal, ele assume o patrimônio dela. E ele foi um dos maiores financiadores dessa expedição de 1500, entendeu? Porque naquela época as expedições, elas tinham sócios proprietários, acionistas. E ele foi um dos maiores acionistas. Aí ele foi cuidando do investimento dele. Nunca tinha navegado na vida. Nunca. Aí ele ganhou dinheiro da expedição? Ganhou. Mas a expedição foi considerada um fracasso, no sentido que as pessoas esperavam muito mais. Tá? Porque das 12 embarcações que foram, 6 voltaram, tiveram muitos problemas. Lá os indianos receberam eles com muita agressividade, por assim dizer. É por isso que Cabral, naquela época, morreu no esquecimento. Ninguém falava dele, tá? Mas ganhou dinheiro. Acabou que mesmo tendo não correspondido às expectativas, a expedição mais do que se pagou várias vezes, tá? Foi muito bem cedido. Não gostaram porque quando você tá esperando muito, vem menos, as pessoas ficam frustradas. A diferença entre a expectativa e a realidade é o tamanho da frustração, tá? O Fernando, Tuane, aqui, presta atenção no meu mouse. O Fernão de Magalhães, que era português, ele tinha a seguinte ideia, Tuane. Ele queria achar, isso era 1520, mais de 20 anos depois dos portugueses já terem uma rota para a Índia. Lembrando, Tuane, senão você não vai entender ele, que esse mapinha bonitinho que vocês estão vendo na tela aqui, os portugueses não tinham isso não, tá? Eles não sabiam na maioria das coisas que estão aqui. Mas aí o que acontece? O Fernão, presta atenção no meu mouse, você vai entender. Ele vai fazer isso aqui, ó. Passar pelo sul da América do Sul, cruzar esse estreitozinho aqui, ó. Ele foi o primeiro a cruzar, tanto que recebe o nome dele, que é o Estreito de Fernão de Magalhães. Navegar o Pacífico. O que acontece quando o mouse chega aqui? Vem para aqui do lado direito, não é isso? E chega nas Índias. Era isso que ele queria fazer, a expedição do Fernão. Entendeu? Ou seja, dá a volta no mundo. Entendeu, Tony? Tony. Ah, tá. Vocês estão na dúvida na 1? Vou pra 1 então, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, quais perguntas? Então, o objetivo do Fernão, com essa nova rota, é chegar nas Índias também? Também, Anel. Também. Todo mundo queria chegar nas Índias, é muito rico. As Índias é o centro do mundo, gente. É porque a gente acha que a Europa é o centro do mundo, olha para o Oriente meio como a periferia do mundo. Naquela época, por exemplo, Bagdá, onde hoje é o Iraque, tinha 1 milhão de habitantes. Na época em que a maior cidade da Europa tinha 30 mil habitantes. Então, assim, a Europa, tecido preto e branco. No Oriente, tecido de tudo que é cor, tá? Temperos e seda e porcelana. Era riqueza. Por isso que eles queriam ir lá. Gabriel, sim, a resposta é sim, tá? Era uma forma. Eles já estavam ali começando a demarcar território por conta dos espanhóis, tá bom? A Gisele fez uma pergunta, mas assim, deixa eu ver. Ah, tá falando das questões, né? Grande? Eu não entendi. Ana Mel, ele não conseguiu. O Fernão de Magalhães, ele morre quando ele estava bem no Pacífico Sul aqui, ó. Eles encontram uma ilha que tem uns nativos, entram em conflito com esses nativos e ele é morto em combate. Mas a expedição dele continuou sem ele. E a expedição dele foi bem sucedida, tá? Beleza? O Sebastião era da expedição dele. Assumiu a expedição depois que o Fernão morreu, tá bom? Ah, sim. Agora que eu entendi. O Cabral é galã. O Cabral é outro galã. Nossa, gente, vou falar pra vocês, viu? Que é isso? Ninguém vai pro céu aqui, ninguém vai pro céu. Viu? Mas vamos lá. Gente, então, vamos voltar para a lista. Então, a resposta 4 era comprovar o formato esférico do planetinha, né, moçada? E até hoje, eu falei brincando aquela hora, mas até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, né? Como é que pode, gente? O Fernão de Magalhães morreu tentando provar esse negócio aqui, conseguiu, a expedição dele deu a volta na Terra. É isso? Eram os objetivos, tá? Belezinha? Agora, quem tava na dúvida na 1 foi? Vamos fazer a 1 então? Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. A 4 vocês viram na tela, né? Tá? A C de casa. Vamos fazer a 1. Leia o enunciado abaixo. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Em função do quê? Do mercantilismo, da expansão do comércio. Desenvolveram-se concepções econômicas na Europa, no século XVI, que ficaram conhecidas como mercantilismo. Gente, essa questão 1, como quase todas as questões de vestibular, não pega só uma matéria, pega várias matérias conectadas, tá? Então, aqui, dá para você saber aqui, pela aula de hoje, que o eixo comercial europeu se deslocou do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Tá? Então você já elimina a e a C e a B, não é isso? Então, e a E. Então, só de saber que mudou de Mediterrâneo para Atlântico, você já responde. Mas, e também da expansão do comércio, isso dá para saber também na aula de hoje. Agora, uma coisa que aconteceu nesse período é o mercantilismo, que vocês vão estudar em história geral, junto com absolutismo. Beleza? Então, ficamos com D de doido, não é isso? D de doido. Deixa eu marcar aqui para ficar claro na telinha de vocês. Aí, viram aí? Belezinha? E aí, qual outra que vocês querem? Qual outra que vocês... Se não quiser, dá tempo de responder umas duas. A 3. Pra já, José. Vamos ver a 3 aqui, ó. Já fizemos a 1, 4, vamos responder a 3. A 3, gente, ela começa aqui falando, ó, considere as informações abaixo sobre o tráfico de africanos escravizados. Pela rota transsaariana, controlada por comerciantes muçulmanos do norte da África, circularam entre os anos 650 e 1910 cerca de 9 milhões de escravos, de escravizados, melhor dizendo, né? Numa média anual de 7.100 indivíduos traficados.
Pela rota transatlântica, controlada pelos europeus cristãos, circularam entre os anos 1450 e 1900 cerca de 11 milhões e 700 mil escravos, numa média escravizados, numa média anual de 26 mil indivíduos traficados. Beleza, gente. Aqui está comparando o tráfico de escravizados na África, na rota transsaariana, ou seja, dentro da própria África, e a rota transatlântica, os escravizados que eram levados da África para a América, né, para as Américas, para outras regiões do globo, mas especialmente para as Américas. Né? A partir da leitura dessas informações, é correto afirmar que o tráfico de africanos escravizados, gente, essa questão aqui, ela vai além do nosso tema da aula de hoje, que é a expansão marítima, tá? Como eu disse, questões de vestibular, que tem a ver com a expansão marítima, mas que vai além. Então, eu vou até adiantar um assunto para a gente conseguir responder essa questão. Uma das consequências da expansão marítima portuguesa foi esse contato que os portugueses vão ter com a África. Os portugueses começam a mediar o tráfico de escravos para as Américas e vão estimular a escravização de tribos inteiras, de nações inteiras na África, né, e a rivalidade entre nações africanas, para poder suprir essa necessidade de mão de obra para as suas colônias da América. Tá? Já existia a instituição da escravidão na África antes. No entanto, ela tinha um caráter muito menos profundo, né, e ostensivo do que passou a ter com a presença portuguesa, porque os portugueses passaram a utilizar mão de obra escravizada. Isso virou uma fonte de renda para chefes militares ali na África, que vão começar a invadir nações inteiras, escravizar nações inteiras, só por conta desse estímulo financeiro econômico dado pelos portugueses. Tá bom? Então, vamos lá. A partir da leitura dessas informações, é correto afirmar que o tráfico de africanos escravizados cresceu à medida que os comerciantes muçulmanos deixaram o comércio de seres humanos apenas em mãos de comerciantes europeus. Não, gente, havia sim um comércio que é chamado Rota Transsaariana, vou até colocar em amarelinho aqui, ó, pra vocês entenderem melhor, ó, Rota Transsaariana. Quem comercializava escravizados nessa rota eram comerciantes islâmicos em geral, tá? Muçulmanos. Então não é isso. A tá incorreta. B. Tornou comerciantes cristãos e muçulmanos sócios a partir do interesse comum no aumento da média anual de seres humanos traficados. Não, gente, não era assim. Os comerciantes, esses comerciantes muçulmanos de escravizados atuavam na rota transsaariana, ou seja, na própria África, levando escravizados da África subsaariana para a região norte, também para o Oriente Médio. Já os portugueses cristãos, eles atuavam na rota transatlântica, então eles não eram sócios não, eles estavam em rotas diferentes. Então a B também está incorreta. C. Forneceu ao mundo muçulmano quantidades maiores de indivíduos tornados escravos do que a rota transatlântica americana. Não, gente, isso aqui basta você ser um bom leitor. Você vai ver aqui no texto, ó, a rota transsaariana, que é do mundo muçulmano, no total dá 9 milhões de escravizados. Já a rota transatlântica, que era feita por cristãos, especialmente portugueses, mas não somente, depois entram os ingleses, franceses, espanhóis, 11 milhões e 700 mil, tá? Então também está errado. D. O tráfico africano de escravizados não foi um negócio exclusivo dos europeus, mas o volume e a intensidade do seu negócio foi maior que o do tráfico islâmico. Isso é verdade. Então ficamos com a D de 2. Belezinha? Mais claro agora, Zé? Maria Clara, eu vou deixar a sua pergunta para responder numa data mais oportuna, que vai ser a nossa próxima aula, que a gente vai falar de povos africanos, já fala do início da colonização, e sempre que eu falo de colonização, eu falo dos escravizados, que entram na formação dos engenhos e tal, e aí eu mostro as imagens, os detalhes, explico porque é um tema tão delicado que eu não queria arriscar aqui falar em 30 segundos porque a aula tá acabando, entendeu? Então, eu posso te explicar na próxima aula? Belezinha? Pode ser? Eu pedi essa licença, tá bom? Então tá bom. Gente, ó, beijo pra vocês. Eu vou deixar aqui, ó, as minhas redes sociais é Alexandre Nuanda. Só procurar lá no Instagram. Só tem Instagram, tá, gente? E aí, qualquer dúvida, se tiver alguma coisa, sugestão, tô sempre à disposição. Belezinha? Alexandre Nuanda. Se quiser pesquisar lá também, Alexandre Espaço Nuanda com W. Beijo pra vocês, foi lindo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.